não autoriza. Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Muito obrigado, Paulo Regis. Cumprimento a todos os presentes, em especial ao nosso palestrante desta noite, o desembargador José Conrado Curcio de Souza, membro da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ingressou na magistratura de carreira em 1988, tendo exercido a judicatura nas comarcas de Santa Maria, Panambi, Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Rio Grande e Porto Alegre. Doutorando em Filosofia na PUC do Rio Grande do Sul, linha de pesquisa em Ética e Filosofia Política, com ponto forte em Hermenêutica Filosófica. Mestre em Filosofia pela PUC, Rio Grande do Sul, graduado pela PUC, Rio Grande do Sul, Ciências Jurídicas e Sociais, e hoje nos brindará com o tema Justiça Criminal Brasileira em Perspectivas. Doutor Conrado Curcio, Paulo Regis já deve tê-lo informado que o nosso grupo é um grupo, na realidade, heterogêneo em formações, né? Temos aqui, sobretudo, mais pessoal da área de exatas, né? Engenheiros, químicos, e temos também advogados do grupo e outras formações, e que nós estamos já nos reunindo há muitos anos. Inicialmente, os encontros ocorriam presencialmente em reuniões de almoço na Federação, e com o advento da pandemia, nós trouxemos os nossos encontros de forma virtual e que tem ocorrido semanalmente entre nós mesmos, e também temos convidado, no mínimo 1 a 2 vezes por mês, palestrantes que nos vêm brindar com seus conhecimentos. E o objetivo do grupo cada um teve a sua formação e se desenvolveu em sua área, é de ampliar conhecimentos e trazendo pessoas com um nível que o senhor certamente nos brindará hoje, melhora substancialmente a nossa condição de vida mesmo, né? Porque para que nós possamos enfrentar esses momentos um tanto quanto adversos, sob todos os aspectos. Então, doutor Conrado Curcio, a palavra está com o senhor. Muito obrigado antecipadamente por ter aceito o nosso convite. Bom, então, novamente, boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Vladimir. O professor Paulo Regis é um caro amigo já de alguma data. Tivemos alguma convivência em alguns eventos lá na UBRA, e sempre muito fraterno, educadíssimo, que é uma das características particulares dele, a gentileza, a elegância. Então, quando ele me fez esse convite, né, eu, de modo algum, pude declinar, né? Me senti, assim, muito honrado de vir conversar com vocês. Tenho recebido, vi algumas fotos do grupo, inclusive, antes da pandemia, né? Então vinha de alguma forma acompanhando. Mas, meus caros, eu sei exatamente, eu tenho sempre alguma dificuldade, porque assim, o que acontece, o nosso geralmente estou acostumado a conversar com o público mais assim ligado à área do direito, né, ou mesmo da filosofia, mas é um prazer conversar com pessoas de áreas variadas. E, inclusive, eu mesmo participo de um grupo que praticamente advogado, eu acho que tem 1 ou 2, a maioria do pessoal é realmente das exatas, são engenheiros, inclusive engenheiros de diversas áreas, da área química, da área estrutural, elétrica, então mas enfim, o que eu fiquei pensando assim, o que eu vou trazer para que possa assim trazer algum interesse, né?
Eu pensei neste, até o professor Paulo Reis me sugeriu, nós trocamos ideias a respeito do título, e eu começo, então, assim, fazendo uma pequena distinção que eu acho bastante importante, né, que é o que é a justiça criminal e o que é o sistema de justiça criminal. Isso é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O sistema de justiça criminal é um conjunto de todas as instituições e agentes públicos que atuam na área criminal. É a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Brigada Militar, as duas polícias, a Civil e a Federal, são as polícias judiciárias. O que quer dizer isso? Eles é que preparam, eles é que investigam os crimes, que coletam as provas que são encaminhadas ao Ministério Público, e depois, então, o Ministério Público, em posse do inquérito policial, ele vai decidir, né, a partir de ter havido ou não indiciamento pela polícia, se vai oferecer uma denúncia perante o Poder Judiciário. O que é a denúncia? A denúncia é uma petição inicial. Isso é a denúncia. É uma petição inicial na área criminal, né, evidentemente. É uma petição inicial em que contém um fato tido por delituoso conforme a legislação penal. Essa legislação pode ser o Código Penal, pode ser a lei de drogas, leis esparsas. Então, essa petição inicial, o Ministério Público relata o fato e, no final, ele dá uma caracterização inicial daquele fato. Olha, isso é um crime de corrupção, de furto, de estupro, etc. e tal. E aí o juiz vai, então, decidir se aquilo tem elementos realmente para submeter o cidadão ao peso de uma ação penal. Então, a gente não pode confundir o sistema de justiça criminal, que é todo esse aparato que trabalha com o crime, desde o presídio, a brigada, como eu falei, que trabalha com o policiamento ostensivo, o Ministério Público, o próprio Judiciário. Então, esse é o sistema. E a justiça criminal, ela é reservada tão somente ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é que tem jurisdição, que quem lhe outorga é a Constituição Federal. Eu faço gosto de fazer essa manifestação sempre, essa distinção, porque é uma grande confusão e de ver da população, e mesmo alguns juízes, de ver os juízes como agentes de segurança pública. Os juízes não são agentes de segurança pública. O papel do juiz, definido pela Constituição, em todas as sociedades democráticas, é o poder, dever de julgar, de proferir sentenças definitivas com um efeito vinculativo pleno, como dizia o eminente e saudoso professor e desembargador Galeno Lacerda. Certamente o professor Paulo Reis, os que já têm mais quilometragem na área do direito, certamente o conhecem. Foi meu examinador, inclusive no concurso, o desembargador Galeno Lacerda. Então, é completamente estranha para os juízes, para a jurisdição, para o papel constitucional dos juízes, a implementação de políticas de governo. O que os juízes, nós juízes não somos políticos, nós ingressamos na carreira da magistratura a partir de uma batelada de provas e provas provas, né, de várias áreas do direito, né, e de títulos também. Há uma exceção sempre na Constituição, que são os membros, os juízes do Supremo Tribunal Federal, os ministros, né, que o Supremo tem um regime muito peculiar e muito próprio, conforme a Constituição. Quem não se submete a concurso público no Tribunal de Justiça? O 5º Constitucional. Também está previsto na Constituição que 1/5 de todos os tribunais do país são ocupados por membros provindos da advocacia ou do Ministério Público. Não na justiça de primeiro grau, apenas nos tribunais. Bom, mas o que é necessário? Ter já uma
ter conhecimento jurídico e ter 10 anos de advocacia comprovada. Por que essa figura digamos assim, do quinto constitucional? Isto vem de uma época já muito longa em que a ideia era exatamente uma oxigenação dos tribunais, para não ficar fechado dentro da instituição, digamos assim, de carreira. É uma ideia, hoje ela é bastante questionada, mas eu ainda acho bastante válida. Então, essa pequena introdução que eu gostaria de dizer para os amigos, porque o que acontece aqui, de fato, enfatizando, né, melhor dito, que os juízes, portanto, não são órgãos de segurança pública e as políticas que os juízes, dentro do nosso sistema, que depois eu vou explicar a seguir, dentro do nosso DNA que vem da Europa continental, nós não somos agentes de segurança pública e não implementamos políticas de governo, mas sim de Estado. Porque o Estado sim é perene. Os governos são transitórios, pessoalizados e ideológicos. É da natureza da política, a ideologia, os partidos, isto faz parte da vida republicana e democrática, né? Eu, exatamente a partir desta característica do meu público hoje, né, que é um prazer para mim enorme, que muitos não têm formação jurídica, eu trouxe um pouquinho de história. Eu, particularmente, gosto muito de história. Eu acho que, como a filosofia nos mostra, especialmente a filosofia do século XX, né, a partir de Martin Heidegger, né, e assim, aliás, na verdade, já antes de Dilthey, que é um outro alemão, que nós somos seres históricos, né? Nós somos seres históricos. A história não nos pertence, nós pertencemos à história, como diz um outro alemão, que digamos assim, o trabalho dele é o meu objeto de estudo, que é o Hans-Georg Gadamer, né? Então, nós pertencemos à história, somos seres históricos. Então, meus caros, há dois sistemas jurídicos no mundo ocidental que preponderam sobre qualquer subsistema, que é o sistema continental europeu, do continente europeu, e o sistema conhecido como Common Law, ou seja, é o sistema dos países anglo-americanos. Começou na Inglaterra e depois ele se espraiou para os Estados Unidos, Austrália, algum país da África do Sul. Houve uma certa expansão da Common Law. Então, esses dois sistemas são muito interessantes porque eles têm características muito próprias. E aí nós vamos entender já mais adiante por que o juiz, então, ele não, dentro do nosso sistema, de uma certa forma, ele é um pouco intervencionista na vida social. Pois muito bem, o que não acontece com os juízes da Common Law, né? Tanto nos Estados Unidos, fundamentalmente a Inglaterra. Pois então, muito bem, o sistema caracterizado pela finalidade do sistema, digamos assim, os fins do processo dentro do sistema continental europeu é o que se diz, é uma característica de policy implementation. É uma implementação de políticas, mas vejam bem, de políticas de Estado, né? Não de governo. Esta é a ideia. E enquanto o sistema da Common Law tem uma outra visão, a visão que a Common Law tem, que os ingleses têm, que os americanos têm, enfim, é de uma justiça com característica de conflict solving, ou seja, de solução de conflitos entre particulares ou mesmo do Estado com o cidadão. Digamos assim, enquanto nosso DNA pertence ao direito continental europeu, enquanto no nosso DNA está esse viés intervencionista na vida da sociedade, através de políticas de Estado, né?
o sistema da Common Law, diversamente, é um sistema de reação. Ele é mais reativo do que ativo. Então, ele se restringe especificamente a casos particulares. Muito bem. O direito brasileiro, ele pertence, como já falei, a esta família do direito romano-germânico. Depois eu explico um pouquinho o que veio aí. Mas como é que ele veio? Veio nas caravelas. Veio junto com o Pedro Vaz de Caminha, veio junto com eles, veio com os portugueses, tá? Estava nos baús. E aqui, então, foram adotadas inicialmente todas aquela legislação que havia no Reino de Portugal. A primeira, na época, eram as ordenações, né, que é exatamente um conjunto de normas jurídicas, né? Então, a primeira das ordenações portuguesas foi as Afonsinas, que vigorou de 1446 até 1514, né? Já pega um período até anterior aqui ao nosso descobrimento, e antes disso há outras legislações, que aqui não importa, o que interessa é aquilo que foi aplicado no Brasil agora. Então, as Afonsinas, depois as Manuelinas, que era ou também chamado de Código Manuelino, que também vigorou até de 1521 a 1595, e a última das ordenações é o Código Filipino, as ordenações filipinas, que vigorou por leis editadas em 1613 e foi até 1830. Daí entrou aqui na parte criminal o Código do Império, foi o primeiro código que nós tivemos aqui em Terra Brasilis, né? Então, o nosso DNA, como já salientei, vem da Europa. Mas é interessante, assim, para nós, eu acho que isso também é interessante de mencionar, que o sistema jurídico continental europeu, ele tem uma característica muito interessante, que ele nasceu nas universidades. Evidentemente que o direito já existia, ninguém criou o direito ali, como agora eu vou mencionar. Já havia, antes mesmo da fundação das universidades, havia uma certa uniformidade na Europa em termos de direito, que era baseado exatamente no direito romano e também no direito germano, que era um direito ligado aos costumes. Então havia o que se chamava, depois foi chamado, não na época, mas posteriormente pelos estudiosos, do ius commune, né? Fortemente então influenciado pelo direito consuetudinário, tribal, aquelas coisas todas, né? Bom, nas universidades tem uma característica que vem mudar completamente a maneira de interpretar o direito, de pensar o direito, de ver o direito e de viver o direito. Lá nas universidades, a lei ela se transforma numa ciência. Sim, a lei escrita ela passa a ser estudada como uma ciência. Então, a característica que havia nas universidades medievais era que, uma coisa inédita, os monges e também laicos, estudantes de modo geral, viviam quase, não propriamente eu diria, essa é uma expressão minha, eles viviam quase como num claustro, né? Afastados da vida mundana e debruçados sobre textos muito interessantes, que em seguida eu mencionarei. A primeira universidade da Europa reconhecida como tal é a Universidade de Bolonha, lá no norte da Itália, que foi fundada em 1088. Mas no mundo oriental havia a Universidade Al-Azhar, no Cairo, que ganha o título da mais antiga do mundo. Ela foi criada em 998, em 998, depois de Cristo, evidentemente, a pedido do vizir Yaqub para que o califa Aziz ministrasse instrução e alimentação para 36 estudantes da mesquita. O foco, né, era exatamente a teologia e a linha acadêmica era resolver problemas entre a fé e a ciência, atraindo, então, alunos do todo o mundo muçulmano, né?
Bom, voltamos então para o Ocidente, e qual era o que se fazia, como é que eles faziam, já que eles estavam naquele claustro, naquela vida afastada dos problemas do mundo, mas não tanto assim. O objeto de estudo dos estudantes, dos universitários, que depois, claro, as universidades se espraiaram pela França também, mas era exatamente os estudos, tanto do digesto quanto das institutas do imperador bizantino Justiniano. E o digesto é uma coleção, o digesto ele é composto de 50 volumes, e porque havia naquele período o imperador Justiniano, era um imperador romano, cristão, né, do Império Romano do Oriente, que estava em Bizâncio, que depois a capital é Constantinopla, posteriormente, e depois agora em Istambul, né? E era uma esculhambação, era um monte de normas, de leis, então aquilo ali havia conflitos de interpretações, havia contradições, e ele então juntou um grupo, especialmente dos grandes sábios da época, grandes juristas, e disse, olha, resolvam isso aqui. E ali, então, eles compilaram as legislações da Roma Imperial, de éditos, enfim, de várias épocas romanas e tal, e fizeram uma sistematização incrível. E como uma espécie de cartilha, ou como elemento quase assim didático, entra, então, essas institutas que eu até tenho aqui, tinha guardado. Eu tenho ela aqui em algum lugar, as Institutas do Justiniano, então é interessantíssimo, assim, porque tem institutos, nós até hoje nos valemos assim desses institutos, né? Pois muito bem. Então, na verdade, o que faziam os estudantes universitários era já em posse do digesto pronto, né? Porque isso foi feito, que eu estou falando do digesto, foi lá em 530, mais ou menos, o século VI, pelo imperador Justiniano, e lá, já ali pelo século XI, então, estariam os universitários trabalhando com esses textos e tentando conciliar eles e conciliando com o direito canônico, com bulas papais, com éditos também, todos proferidos e editados dentro da esfera religiosa. É bastante interessante notar que mas eles estavam isolados lá, não tinha nenhuma... Não, havia... É muito interessante isso, porque eles eram extremamente solicitados, não somente pela igreja, para solucionar problemas da igreja, porque a igreja sempre teve muitas propriedades, sempre teve muitos conflitos, sempre teve que resolver muitas questões jurídicas. Toda a história da igreja é assim. Então, a própria igreja se valia dos estudos universitários, que eram estudos sistematizados, eles mandavam casos, eles se debruçavam sobre aquela legislação e apresentavam soluções jurídicas, e também os senhores feudais, que tinham problemas também nos seus feudos e precisavam de, digamos assim, suporte jurídico para as suas decisões. Antes do século X, praticamente não havia direito escrito. Não havia direito escrito, um outro clérigo que tinha domínio do latim, que conseguia, mas a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, isso é uma característica muito interessante, que depois, então, acaba com a universidade, houve, digamos assim, um incremento no próprio ensino de uma forma geral, né? Muito bem. Voltando então para a nossa família, de onde nós descendemos, né, que nós somos parentes, assim, nós temos o DNA dos europeus, do continente, não das ilhas, né? Fazendo agora uma comparação, assim, o nosso direito é um direito escrito, porque ele, como eu falei, lá em Bolonha e nas universidades, aquilo virou uma ciência. E então, lá na Common Law não é assim que aconteceu. A Common Law ela foi fundada de uma forma
o direito romano, ele entrou, mas muito pouco, ele não teve assim a expressão que ganhou no continente europeu. Os romanos ocuparam, todos nós sabemos, a ilha, né? Mas durante um período e com uma certa dificuldade, né? Até um certo ponto. Eles sempre tiveram aquele embate com os saxões, né? Nós sabemos disso, né? E depois se retiraram, os romanos saíram e ficou, na verdade, um direito muito prático. O que acontece com o direito, que eu não vou fazer toda a tramitação, mas fundamentalmente o direito inglês é um direito assim extremamente prático. Eu vou contar uma pequena situação. Eu tenho um prazer muito grande quando eu viajo, gosto muito de viajar, minha esposa, e eu, quando viajo, eu sempre boto nos nossos trajetos algum tribunal. E eu gosto de assistir os julgamentos desse tribunal. Então, eu já assisti julgamento na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, em Chicago, eu vou contar agora em seguida, na Alemanha, na França. Então, é muito interessante, quando nós visitamos, a minha filha é advogada, nós visitamos o Tribunal de Chicago, e tivemos uma sorte muito grande para os juristas, né? Evidentemente. Nós pegamos o rapaz estava sendo acusado de 2 homicídios e uma tentativa de homicídio e de 3 estupros. A última vítima ele estuprou e não conseguiu matar. Então ele estava sendo julgado. Nós tivemos a sorte que a sala em que ele foi, que nós, por acaso, foi uma situação realmente incrível, que nós entramos, né, indicados pelo oficial de justiça, chegamos sem marcar, evidentemente, não sabíamos o que estava acontecendo, era a sala onde foi julgado o Al Capone. E esta sala foi a única do Tribunal de Chicago, do Tribunal Criminal de Chicago, que fica um pouco afastada da cidade, num bairro, ela foi preservada. E nos chamou muito a atenção, isso que eu quero comentar com os amigos, que na mesa da promotoria e da defesa não tinha nada, praticamente. Tinha algumas fotografias impressas, coloridas em papel, né? Papel A4, e eu acho que algumas anotações assim, completamente. Por quê? Porque o sistema da common law, o sistema anglo-americano, o americano, evidentemente, que alterou muito o seu direito, mas segue também no DNA dele, é o direito inglês, é um direito muito sem burocracia e sem papel. Lá, por exemplo, não tem essa coisa de tudo escrito, essa tradição escrita que nós temos. Então, essa tradição nossa da papelada é exatamente porque o nosso sistema ele é muito hierarquizado, não é como o sistema inglês da Common Law, ele não é hierarquizado, ele tem uma hierarquia mínima. Eles têm tribunais de recursais, mas eles têm uma carga muito menor, infinitamente menor que a nossa. As coisas se resolvem sempre no primeiro grau, de modo geral, né? Na área criminal, então, 98%, às vezes quase 99%, são resolvidas em acordos diretamente com a promotoria. Mas aqueles caras, eu estou me fixando muito na parte criminal, né? E então aqui essa papelada ela é feita exatamente, um dos objetivos de tanta produção de papel é que para a instância superior revisar tudo que foi feito. E isso não acontece nos Estados Unidos no sistema criminal. Há evidentemente que recursos, mas é muito restrito porque lá tem uma outra característica. Dentro desta visão de conflict solving, de resolução de conflitos, o que acontece é que as coisas se aproveita elementos da comunidade para julgar os casos. Juízes leigos é o nosso tribunal do júri, que claro que com outras características bem distintas do nosso, tá? Mas eu queria só colocar isso para mostrar que a hierarquia é bastante reduzida lá e que o jurista inglês, até um certo ponto, ele era praticamente formado na prática, e usar quase uma redundância, um pleonasmo.
ele era formado na prática. Então, essa é a diferença nossa. Nosso não, o nosso é o jurista formado nas universidades, nos livros. Lá, por exemplo, o indivíduo entra para a magistratura já mais velho, aqui ele é jovem, tem uma série de diferenças, né? Lá tem que ter uma carreira já anterior, né? Pois muito bem. Então, o que eu também trago isso é um elemento curioso, né? Então, o direito, por exemplo, o direito continental europeu, com essa hierarquia rígida que nós temos, né? Porque aqui é mais ou menos o seguinte: você outorga o poder, mas reserva uma parte, outorga e reserva, outorga e reserva. Isso não acontece nos Estados Unidos. É totalmente diferente. Lá existe uma concentração, se diz assim, o juiz ele faz parte de um sistema concentrado e o nosso sistema hierárquico. E o nosso sistema hierárquico, ele trouxe uma coisa também bem nefasta, que é o nosso malfadado, famigerado foro privilegiado. O foro privilegiado ele vem, então, deste casamento daqueles privilégios do feudalismo europeu, mas vem fundamentalmente da hierarquia da igreja, porque um padre jamais julgaria um bispo. Então começa por aí. Então existe esta questão assim que eu gostaria de colocar aos amigos. Bom, agora, meus caros, eu entrarei um pouquinho numa parte só falando um pouquinho do processo penal em geral, né, em relação à nossa Constituição, e depois alguns aspectos que eu vejo como alguns defeitos assim mais pontuais, e depois eu encerro, para não cansá-los. Em alemão tem uma expressão que diz assim, ó, der Strafverfahrensrecht ist der Seismograph der Staatsverfassung. O que é esse palavrão, entre aspas? O processo penal é o sismógrafo da Constituição. Os engenheiros que têm mais ligações aí com as questões ligadas como é que se diz, aos tremores de terra, o sismógrafo é aquele instrumento, né, que mede exatamente os terremotos. Então, o processo penal é o que mede, é o medidor do nível de liberdade de que o cidadão em um Estado constitucional tem. É através do respeito que um povo dá às garantias constitucionais a qualquer cidadão que seja acusado de um crime, seja ele quem for, que melhor se pode medir o respeito que se terá se nós estivermos nas mesmas condições que aquele acusado. Em uma democracia, eu sou você, você é eu, né? Então, se estivermos, evidentemente, nas mesmas condições objetivamente consideradas. Então, por isso que se algum cidadão é processado criminalmente, seja porque ele foi acusado de ter cometido um homicídio, de ter praticado um roubo, de ter praticado um estupro, de ter batido na mulher, de ter praticado corrupção, de ter atropelado ou matado alguém em um acidente de trânsito, ele tem de ter as mesmas garantias do que qualquer outro cidadão, não importando a sua condição social, profissão, classe, raça, cor, crença, orientação sexual, e não importando o crime que foi cometido. Isso é o que o direito e que as civilizações conquistaram através de muito sofrimento, de muitas mortes, de muitas bruxas queimadas em fogueiras. O direito, ele não é um direito que foi doado simplesmente, o direito é uma construção humana e social. Vincula-se ao direito que recebe, digamos assim, influxos diretos do nosso Senhor, o direito, por exemplo, dos países muçulmanos, né? Ou o próprio direito da Torá, o direito antigo judaico também tinha muitas, mas também
ganhou, não me refiro ao direito judaico, uma laicização bastante expressiva. Não é o caso. Hoje nós acompanhamos o que acontece no mundo muçulmano, com ainda, né, lamentavelmente, de uma certa forma, né, estacionado no tempo e sempre dentro dessa visão com uma linha direta com o Todo-Poderoso. Então, meus caros, quanto mais sólida e mais concreta é a democracia, maior e, digamos assim, mais sólidas, né, são as garantias que qualquer cidadão tem contra o próprio Estado e seus agentes, sejam eles quem forem. Podem ser policiais, podem ser agentes secretos lá de alguma entidade, né, nós temos aí os serviços de informações, pode ser juízes, pode ser promotores, né? Muito bem. O direito penal nas últimas décadas, quando eu entrei na faculdade, faz muitas décadas, ouvíamos dos juristas antigos, o direito penal é a história da sua própria extinção. Pois nestes 40 anos quase de formado que eu tenho, ou quase não, mais, né? Não, por aí, e eu diria o seguinte, que foi exatamente o oposto que aconteceu. O direito penal, ele aumentou barbaramente, ele se desenvolveu de uma forma absurda. Cada dia ele cresce mais. E não deveria ser assim, porque toda a teoria do direito penal é de que o direito penal ele é ultima ratio, ele é somente aplicável quando nenhuma outra alternativa há, mesmo dentro do direito, mesmo dentro das soluções que o direito civil propõe, acordos, o que seja. Então, o direito penal ele é a última solução. O direito penal ele é fragmentário. Ele não tem nenhuma pretensão, e nem poderia ter, senão ele vira um totalitarismo, uma pretensão de universalidade, no sentido de, perdão, universalidade é um pouco diferente. Eu diria que ele não tem uma pretensão de totalidade. Ele é trabalhado caso a caso. Olhem os nossos irmãos do Norte. Eles trabalham, cada caso é um caso. Para cada julgador, o processo é um drama. O processo é um drama para aquele indivíduo que é chamado a ser jurado num processo. Para ele é um drama. Então, o processo penal ele não tem nenhuma objetiva de corrigir e salvar e consertar o mundo. Porque o direito ele levou muitos séculos para se descolar das ideias da moral religiosa, da moral da época, da moral da moda. Né? Então, ele evidentemente que existe uma moralidade, mas uma moralidade, eu diria assim, pasteurizada, que já englobam os próprios institutos jurídicos a partir das leis que são feitas pelo Congresso Nacional. Muito bem. Então, eu diria que, voltando agora à questão assim, um pouco mais ligadas à prática, que é esta parte que eu ia colocar aos amigos, então nós temos muitas dificuldades nos dias de hoje em relação ao direito penal, enfim. E um deles é exatamente a questão cibernética. Porque o que acontece é que, de algum tempo para cá, nestas últimas 2 décadas, eu diria que nesta década acentuadamente, mas isso já vem de mais tempo, já vem dos anos 90, 2000 para cá e chegamos agora, assim, a criminalidade ela foi tomando uma nova conformação. Ela foi percebendo aquela criminalidade com assessoria, eu diria assim, com assessoria jurídica, ela foi tomando uma nova feição. Ela foi percebendo que é muito mais lucrativo ingressar e atuar no mundo virtual, né? Então, a verdade, houve uma grande especialização da criminalidade, né, do crime, dentro do mundo digital. Então, este tem sido um problema, e aqui eu chamo a atenção para a questão do legislativo, de que nem sempre se conhece
uma velocidade, digamos assim, compatível com o que se desenvolve no mundo dos fatos, a partir da criminalidade que se desenvolve no dia a dia. Nós sabemos que algumas áreas do crime são absolutamente rentáveis, seja na questão do tráfico de drogas, ou da corrupção, em vários setores, né? Então isso acaba gerando, assim, digamos, verdadeiras holdings, né, do crime, de indivíduos que nem moram no Brasil, moram nos Estados Unidos, moram na Suíça, têm os seus dinheiros nas contas numeradas ou nas ilhas aí fiscais, de paraísos fiscais, né? E esta questão trouxe dificuldades muito grandes, então não somente para o legislativo, mas também para o executivo no que toca às investigações policiais, né? Nós temos, por exemplo, diversos... Eu até menciono que todos já vivemos isso diariamente, nessas tentativas, eventualmente muito frequentemente com sucesso, dos golpes pelo WhatsApp, né? E a criminalidade, desta grande criminalidade da corrupção, do tráfico de drogas, que transita por redes sociais como o próprio Telegram, ou no caso, por exemplo, da Deep Internet, né, que é uma internet que nós, mortais, praticamente, né, cidadãos comuns, nós não temos acesso. Ali se vai do terrorismo, né, com tráfico e venda e comércio de armas, até a pedofilia. É um campo enorme que se tem dentro dessas redes sociais da pedofilia. Então, para combater isso, na superfície nós temos o golpe do WhatsApp, nós temos aí a teleentrega de drogas, essa coisa toda, mas tem uma criminalidade realmente lucrativa, aquela violenta, aquela que tem muito dinheiro, que gira bilhões de dólares, está nessas redes sociais por baixo. Então, na verdade, meus caros, e que tem havido um pouco, né? Aí nós vamos à nossa realidade. Sim, aí vai um pouco da nossa... Isso nós podemos depois trocar algumas ideias. Eu não quero também entrar nesta área aqui, porque... Mas, de fato, existe aí como uma característica muito brasileira, não é de governo nenhum, é de todos os governos até hoje, né? Eu sempre digo, é a postura avestruz, né? Tanto do governo quanto da população, né? Então, os governos não têm interesse, né? Nós temos eu diria governo, não diria o executivo, nós temos também né, o legislativo francamente responsável por estas posturas. Nós temos, eu falei antes do foro privilegiado, isso aí é uma aberração, meus caros. Como é que nós, em 2022, não temos esse tipo de coisa ainda? Isso é um absurdo. Não temos que proteger ninguém, entende? Nós juízes, por exemplo, também temos foro privilegiado, mas nós temos que abrir mão disso, né? Isso está na Constituição. Nós vamos julgar pelo Tribunal de Justiça, ou pelo CNJ, ou pelo ministro do Supremo. Nós temos que sentar na frente dos nossos próprios colegas, assim como qualquer cidadão. O que acontece lá nos Estados Unidos é isso. Quando um presidente da República comete um crime, ele vai sentar na frente do juiz de primeiro grau. Não tem nada dessa de ter que... Nós somos iguais, vamos conversar. Não tem nada de... Nós somos iguais na democracia, todos temos que ser iguais. Então, essa política avestruz, que não há interesse político de criar realmente instrumentos, digamos assim, não somente jurídicos, mas materiais para o combate eficaz do crime. Agora, claro, nós não podemos pensar, e não esqueçam o que eu falei antes, de que o direito penal ele não tem a pretensão, e não pode jamais ter, senão vira um totalitarismo, de ter esta totalidade, de ele viver uma totalidade. Ele tem que julgar casos específicos, concretos, casos penais. Eu cito como exemplo numa comarca do interior, uma pessoa muito querida, era pessoas das minhas relações, na época que eu era juiz em Panambi, e tinha o Dr. Martini, que
lamentavelmente nunca mais tive contato, era vereador, e um dia eu chego para ele e digo: doutor Martini, Panambi é uma cidade rica, uma colônia alemã que progrediu, que tem condições, vamos tentar agilizar a construção de um presídio pequeno aqui. O pessoal tem que, as mães, os pais, porque geralmente a família é punida junto com o preso, tem que viajar, pessoas que não têm condições, tem que pegar ônibus, gasta o dinheiro, tem dia de trabalho, tem que ir lá visitar o filho, o marido, etc., tal, a própria mulher no presídio. E ele disse: doutor, se eu falar em fazer presídio aqui, eu nunca mais me elejo. Então, esta é a realidade do Brasil, meus caros. Todo mundo acha que tem que ter presídio, mas não no meu... Não. É que nem o lixo. Esses dias, no município no qual eu vou seguidamente, eu disse: mas nós temos que fazer uma coleta aqui. Não, mas não te preocupa, o lixo não fica aqui. Ah, que interessante. Então, ele deve ser abduzido por algum marciano. Eu achei que a Terra era redonda, né? Eu disse para ele, mas... Pois então, meus caros, vamos seguir. Meus caros, não vamos cair na falácia barata. Não interessa quem é que está dizendo, se é de A, B, qual é a cor da camiseta, isso não nos interessa. O crime se combate com investimentos pesados, com inteligência policial, com equipamentos modernos, com computador, com gente que conhece informática, com escuta à distância, enfim, com gente treinada, com estratégias e com ações pacificadoras, que tenham capacidade de reconquistar controle de ambientes que foram tomados pela criminalidade. Não adianta você dar uma bazuca, você não vai recuperar aquela área que está tomada pelo tráfico. Ah, mas vou matar todo mundo. Não, vai matar muita gente inocente também. E eu garanto que, se mesmo com a bazuca, e se matar todo mundo, aquele espaço vai ser tomado pela outra facção. Não é esse o caminho. É um caminho, digamos assim, em alguns momentos necessários, mas não pode ser um caminho único, porque isso não funciona. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos que investir neste tipo de coisa. Nós que temos o privilégio de ter, enfim, ou pela vida ou pelas próprias universidades, nos qualificado como pessoas, como cidadãos, né? Eu diria que nós temos que pensar nesta questão, mais no Estado e menos nos governos. Então, meus caros, vamos ver o que mais. Eu até sempre digo o seguinte, por exemplo, aqui, ultimamente, né, agora, de modo geral, alguns governos apresentam soluções. Então, agora, o que está na moda é a distribuição de armas. A distribuição, vou comprar um fuzil, vou lá passar ali no supermercado, o que tu trouxe? Eu trouxe banana, pão e uma metralhadora. Ah, que bom, bota aí. Que interessante. E então, agora eu pergunto aos amigos, na criminalidade que hoje lucra mesmo, que se desenvolve francamente, que sustenta, digamos assim, a baixa criminalidade, a que fornece, né? Ela nem, às vezes, nem está aqui no Brasil. Ela está longe. O indivíduo que está aplicando, isso nós temos um pequeno panorama, como o indivíduo aquele que aplica golpes no celular, que a gente não consegue saber onde é que ele está. Não é? Então, ou então nos crimes sexuais. Os crimes sexuais, como é que você vai fazer para proteger a criança? Você vai dar uma arma para a criança? Então, nós temos que pensar políticas mais consistentes e mais racionais, e menos populistas, né? Bueno, meus caros, então eu tinha aqui eu acabei me alongando um pouco aqui em alguns comentários, né? Mas o fundamental, assim, então, do processo constitucional, eu já vou assegurando aos amigos que eu estou já em linha de
de terminar, apenas assim, então, que as constituições trouxeram coisas maravilhosas, que foram conquistas da civilização, que muita gente foi condenado por motivos fúteis, por meros desgostos dos governantes, dos monarcas, enfim, por exemplo, então a possibilidade, o direito que nós temos de ser julgados por um juiz natural, que se diz em direito, que é aquele que é definido antes mesmo de nosso caso penal ter acontecido. Então, é um juiz natural para nós, né? Então, o fato acontece depois, esse juiz já está pré-definido, já sabe quem, se ele cometer aqui, em tais circunstâncias, o juiz é aquele, não o juiz da ocasião, que se chama o juízo de exceção. Então, o juiz natural é esse. Outro direito que nós conquistamos também, abaixo de muito sofrimento, foi sermos julgados por juízes imparciais. A imparcialidade, ela tem que ser não somente política, os juízes têm que gozar, que eles gozam das garantias de inamovibilidade, de não pode ser, não podem sofrer pressões políticas ou então econômicas. O cara está ali, vamos achatar o salário dele, que é porque aí ele fica mais flexível para o sistema. Então tem que ser juiz que tem liberdade política, psicológica e hermenêutica. Nós temos que ter alguém, que é para isso que nós somos pagos, que nós pagamos, porque eu também pago impostos, embora seja juiz, evidentemente, né, não poderia ser de forma alguma diferente, nós também pagamos para todos os serviços, inclusive os serviços judiciários. E então nós temos que ter pessoas para interpretar as leis. E outra conquista é exatamente a pré-existência das leis, que é as leis penais, e elas têm que já pré-existir aos fatos, isso aí eu acho que todos nós sabemos, né? E também uma coisa importante aos advogados que estão aí, nós temos que ter direito, nós temos direito, né, a partir da nossa Constituição, de termos um defensor, ou particular, né, um advogado, ou particular, e se nós não tivermos condições de pagar, um defensor público. Mas não basta só ter, nós temos que ter um defensor que possa gozar amplamente das suas prerrogativas profissionais, né? Então, essa é que é... e uma das coisas que eu gosto de mencionar também é direito de ser escutado, e não apenas de ser ouvido. Nós temos direito a ser escutados, né? Bom, meus caros, eu sempre digo, né, faço essa referência porque no direito se debate muito isso, né? Nos regimes autoritários, geralmente os ritos processuais são sumários ou sumaríssimos, quando não são o paredão, né? As garantias processuais são flexibilizadas, os acusados são pessoalizados por sua ideologia, as investigações geralmente são sigilosas, nem o advogado às vezes tem acesso, geralmente não tem. O acusado às vezes nem sequer é ouvido nos processos, né? Não sabe o que foi colhido contra ele de provas. Nos regimes autoritários, acaba desbordando para que os advogados não tenham liberdade, não possam gozar das suas prerrogativas funcionais, e os juízes, quando não são omissos, vinculam-se ao grupo que está no poder, ao executivo, né, de modo geral. Nesses regimes, geralmente os juízes são longa-manos do cara que está mandando no executivo, né? E aí, na verdade, é aquilo que eu falei no início, por isso que eu fiz aquela referência. Geralmente, nesse tipo de juiz, acaba implementando políticas de governo e não de Estado, né? Julga de acordo com aquela situação de interesse de quem está no mando. E agora, então, finalizando rapidamente, só umas pinceladas assim de ordem prática. Já falei na questão da vontade política, da questão material, né? E eu quero fazer uma observação importante. O fato de nós termos carências de material e tudo, isso em absoluto desmerece a qualidade
do policial brasileiro. O policial brasileiro é extremamente talentoso. Isso eu digo, eu tenho 34 anos de magistratura e julguei já milhares de casos e a gente observa o talento natural, mas nós precisamos sempre de ter melhores condições de enfrentar a criminalidade nestes dois aspectos: meios materiais, pessoais e políticas sociais. Muito bem. O que mais aqui que eu gostaria de citar? Tá. Então eu só diria assim que acaba essa questão, por exemplo, do preparo, aí vai sempre na parte prática, nós temos muitas dificuldades, ainda vivemos, por exemplo, muito atraso no processo penal brasileiro, que nós, por exemplo, ainda recém estamos engatinhando, né? Embora já tenhamos técnica, eu tenho até um amigo, que não sei se está presente aí, um delegado aqui da região da Grande Porto Alegre, que tem inclusive uma obra sobre o DNA na investigação excelente, tem mestrado na PUC, mas, na verdade, na prática, são muito poucos processos que ainda nós desvendamos o crime através de exames de prova de DNA. É ínfimo, é ínfimo. E a pior ainda, meus caros, pior ainda, nem sequer ainda também temos uma grande quantidade de desvendar o crime através da velha impressão digital, coisas que os americanos já no início do século XX já trabalhavam com isso. Nós ainda estamos na idade da pedra nesta parte. Então nós precisamos este tipo de mentalidade, de recursos, porque há falta de recursos para isso. E precisamos qualificar as pessoas. Então, este ainda eu queria mencionar, por exemplo, vejam que é tão importante o DNA, que existe um projeto chamado Innocence Project. Os amigos podem procurar na internet. Já tem, inclusive, no Brasil. Ele, se não me falha a memória, a origem dele é nos Estados Unidos, e é um grupo de advogados extremamente dedicados a rever condenações criminais. Lá nos Estados Unidos nós temos mais de 3 milhões de presos, né, e apenas muito longas. Pessoas, então, de modo geral, este grupo do Innocence Project, são voluntários, né, ele não tem finalidade lucrativa, eles já conseguiram absolvições provando, né, judicialmente que a condenação estava errada em 3 mil casos. 3 mil casos. E a média de casos é 25 anos que os indivíduos já estavam cumprindo pena. Então vejam, meus caros, que qualquer um pode ser acusado injustamente. É para isso que existem as garantias constitucionais. O camarada vê, olha, aquele cara usa óculos, é velho, é cabelo grisalho, eu vi ele, é ele sim. Não tem nada a ver. Então, essas são circunstâncias. Ou então, abusos sexuais de ex-esposas vingativas, ou então homens vingativos dizendo que as empregadas subtraíram joias da casa, e assim vai. Milhares de casos, muitos passaram por nossas mãos. Então, meus caros, desde 1989 a 2022, o Innocence Project já, eles chamam de exonerou, né, das prisões a partir das provas de absolvição em 3 mil casos, com o trabalho do DNA. Mas no Brasil nós temos um problema. Nós temos o nosso banco de dados ainda de DNA ínfimo. É ínfimo. Até há pouco tempo tinha 50 perfis. O Rio Grande do Sul tem quase 40 mil presos. Vejam bem. Então, assim, nós temos no Brasil presos em containers. Em containers. Quantos desses poderiam ter nesses 3 mil? Isso que os Estados Unidos sempre foram ciosos da prova. No Brasil, vige ainda aquela velha ditado que eu ouvia há 40 anos atrás, quando entrei na faculdade, se dizia: a prova testemunhal é a prostituta das provas.
Evidentemente que isso não é uma verdade, mas também é um alerta, no mínimo, né? Bom, eu falei agora aqui do executivo, falei da polícia, né, dessa necessidade, do bom policial brasileiro, é muito bom policial, talentoso, mas precisa de apoio, de suporte material e técnico. O Ministério Público, para mim, uma das grandes defeitos que a Constituição não reparou, e lamentavelmente dentro desse viés muito intervencionista, que foi a distância entre o Ministério Público e a polícia. Eu acho sempre que quem tinha que comandar a investigação segue sendo o delegado de polícia, mas conversando com o promotor. Isso acontece muito pouco no Brasil, é tudo por ofício, é através do juiz, ou diretamente, sempre sem um papo, bater, pegar o telefone. Isso, então, é um problema que acaba encarecendo o processo e complexificando os procedimentos de investigação. Porque o inquérito policial, meus caros, ele não é feito para o juiz, ele é feito para o promotor. E, por fim, eu falaria, então, ainda dos juízes, né, também, não vou poupá-los a nós, que quando os juízes acabam também se confundindo dentro desta tradição, ou dentro de que eles também são instrumentos de implementação de políticas de governo. E aí acabam assumindo, por exemplo, situações que no corriqueiro do dia a dia às vezes acontecem. Por exemplo, o promotor não vai na audiência criminal e o juiz acaba fazendo todas as perguntas e assumindo quase que inconscientemente, fazendo perguntas assim, de viés, sem até, às vezes, certamente, porque nenhum juiz consciente faria isso, né, conscientemente, melhor dito, fazendo perguntas de viés acusatório. Então era isso. Agora nós tivemos uma mudança em relação a isso, só que é o juiz das garantias, que o ministro Fux suspendeu, né, que é uma mudança exatamente tentando afastar o juiz nesses aspectos. Nós já temos poder suficiente, como me disse naquela ocasião que eu tive lá com o juiz americano, e o juiz americano, se nós, juízes americanos, quando queremos, entramos no processo fundamente, nós, juízes brasileiros, também temos um poder muito grande de intervenção, mas nós temos que, a Constituição está aí para nos limitar, né? Porque não há porquê, nós temos seguranças pessoais, nós temos proteção quando precisamos, e nós temos liberdade de decidir, a Constituição está aí vigendo, né? Nós temos que, isso é a nossa carta melhor, maior, se não é a perfeita, é a que nós temos, é essa que nós temos que interpretar e crescer dentro da democracia. Nós brasileiros, temos que parar de procurar o paizinho. E quem quer falar com o paizinho tem que fazer psicoterapia, procurar um psicólogo. Porque nós precisamos, é assim que se cresce. As pedras ficam redondas quando você bota muitas nas mãos e gira. Com o tempo elas vão se arredondando. Isso é democracia. É um partido, vem outro partido, tal, e assim a democracia vai se desenvolvendo e a gente vai crescendo. Nós não chegamos até hoje assim do nada. Nós já estivemos em estágios muito piores. Nós já queimamos pessoas em praça pública. Era isso, meus caros. Muito obrigado. Doutor Conrado Kurtz, excelente, é o mínimo que eu posso dizer da sua palestra. O senhor conseguiu trazer de um tema muito árido uma maneira fluida que certamente nos instiga muito. A sua viagem histórica realmente nos abre, né, um conhecimento maior sobre o direito, sobre a justiça, né? Sobretudo quando o senhor comenta do common law e o continental europeu. Tá? Essas diferenças aí, tá, mostram a aplicabilidade e as complicações dos processos judiciais aqui no Brasil. Mas
como estou dirigindo, o privilégio é para os participantes em fazer perguntas. Nós já temos 2 que levantaram a mão. O primeiro foi o Eduardo Fará. Fará, estás com a palavra. Desembargador, muito obrigado por essa visão olímpica e excelente objetividade sobre a área criminal. Não é uma área que eu tecnicamente atuo, mas sempre estudo. Principalmente criminalidade aeronáutica também, que tem um colega, o Honorato, que é um juiz federal que viajou bastante. Mas eu queria só contribuir com as suas viagens também. Eu gostava, quando viajava, ou viajo também, que eu estive na Suprema Corte do Japão, e aí lá no bairro de... Não tem Yoda até, Shi-Yoda, o nome em Tóquio, é a primeira simplicidade do prédio. Né? Isso, fica muito assim, significativo, porque conheceu o STJ e outros tribunais nacionais, até o Justiça de São Paulo, que é bem grande, pela simplicidade do tribunal. E lá tinha uma coisa escrita em japonês que eu pedi que me traduzissem. Eu queria compartilhar com vocês, porque é uma curiosidade que eu não vi escrito em lugar nenhum. Era mais ou menos assim, eu vou ter de memória, tá? É bem curto. Se 2 aqui estão, 1, pelo menos, tem fissura moral. Bom, quer dizer, não sei se contribui para o nosso embate aqui, mas acho interessante porque é um povo que tem suas tradições, o cristianismo lá não prosperou por várias razões, por uma religião que, assim, que era pouco contra outra igualdade. Eu perguntei porque não tinha cristianismo no Japão e fui a templos sintoístas e eles me explicaram que assim, mataram cristãos lá até 40 e pouco. Mas independentemente moral, não, mas o senhor trouxe um ponto importante do sistema penal. Aqui no Brasil está tendo aquela mesclagem, né, do penal americano com o penal brasileiro. Aí eu já vou deixar uma segunda pergunta, se alguém quiser responder, eu tenho a coragem de perguntar. Uma coisa que me salta aos olhos é essa questão do nosso dito presidente aí, que foi condenado em 10 juízes e depois com uma questão técnico-formal jurídica, que eu não sei o que é, não é minha área, não tenho nem competência para dizer se está certo ou está errado, só fiquei curioso. Com o estudo de direito, essa visão sistemática do direito, talvez no processo civil não tivesse acontecido isso. Como é que se consegue desconsiderar todo um arcabouço? Aí talvez eu vou responder antes que eu diga, mas talvez o juiz já tenha atingido um pouquinho mais, que o senhor falou, juiz de acusação, talvez seja isso, mas eu queria que o senhor, se puder, já que está sendo gravado isso, ou quiser depois ser retirado, o porquê, para eu entender como leigo, desculpa, sou leigo na área criminal, sou tanto quanto qualquer outro, mas fico curioso, por que conseguiram, com a questão de talvez competência, ou que seja, mudar isso aí. O senhor prefere responder por um, ou que os outros façam perguntas? Não, eu acho que poderia ser, porque podem ter perguntas semelhantes, então eu prefiro que no final eu já faça uma abordagem geral. Assim, né? O Vitor Hugo. Muito obrigado, doutor Conrado, pela sua excelente palestra. Eu sou engenheiro, obviamente sou leigo, mas, de uma certa forma, o Eduardo Fará já fez a pergunta que eu pretendia fazer, que talvez vá colocá-lo um pouco numa saia justa. Mas e a Lava Jato, doutor? Quem julgou virou bandido? Era isso. Mauro. Professor Conrado, obrigado pela palestra, seu tempo, né, que hoje o senhor está nos dando. Minha pergunta vai basicamente na mesma linha, ou seja, eu sou químico, então o senhor me perdoe por tudo que eu vou dizer, mas é uma sensação. Aqui no Brasil, nós temos a impressão que o Al Capone seria solto e o Elliot Ness seria preso. Essa é a nossa sensação, né? Porque a gente vê, assim, desde o tempo do mensalão, todos aqueles corruptos soltos, candidatos eleitos, agora com a operação Lava Jato, você passou a não ter confiança nenhuma no Poder Judiciário, pelo menos nos tribunais superiores, né? Essa é a sensação que a população tem, ou seja, hoje é bom ser corrupto no Brasil, que basta chegar no Tribunal Superior, ter um bom advogado, e a legislação permite que ele seja solto, o que aconteceu pelo menos no Petrolão e no Mensalão, pelo menos o que se observa. A minha pergunta é o seguinte:
O senhor disse que a justiça brasileira ela tem um papel de Estado, né? Não um papel de governo. O que eu posso concordar. Se a gente vê alguém que matou alguém, estuprou alguém, aí vem o delegado e mostra assim, joga aquela ficha criminal no chão, né? De 2 quilômetros. Ah, esse aqui já matou, esse aqui já estuprou, esse aqui não sei o quê. Ué, também, espera um pouquinho. Como é que essa pessoa está solta, né? Provavelmente seja pela legislação brasileira, que tem algum defeito. Se a justiça brasileira tem esse papel de Estado, por que o próprio Poder Judiciário, se é que não fez, não sei, não propõe uma legislação mais séria na área criminal? Porque a gente começa a ver filme americano, inglês, enfim, e começa a ter inveja da justiça deles, né? E é isso que está acontecendo. Outra coisa que incomoda muito, principalmente alguns de nós aqui que já foram gestores públicos, tiveram cargo de direção, é a liberdade com que o Ministério Público Federal e Estadual, e o senhor conhece procuradores complicados, que podem achar que uma determinada ação do prefeito, de um diretor de órgão, é improbidade administrativa e a coisa vai, o primeiro grau diz que não é, o segundo grau diz que não é, e vai recorrendo, e o coitado do cidadão aqui, e tem 3 aqui, pelo menos na tela, e tem que ficar pagando advogado até o STJ para dizer que a pessoa é inocente. E fica por isso mesmo, né? O promotor achou que é, acho que não é, né? Então, assim, é uma liberdade do Ministério Público, no meu caso, que eu considero um servidor público, na área de probidade, que me assusta muito essa liberdade sem penalização do Ministério Público nessa área. Obrigado. Mais alguém? Aproveitando, doutor Conrado, sobretudo o enfoque de Lava Jato, não é? A Lava Jato ela realmente trouxe uma evolução sob o ponto de vista legal ao país, creio eu. Não é? E ela teve momentos que foram e são exemplos e que certamente o direito brasileiro passa a levar em consideração. A delação premiada, né? É um fato que aconteceu e que não tem como mudar. Né? Mas, no início, né, se percebeu que a Lava Jato ela estava, como teve uma abrangência de imprensa, né, o fato ficou muito discutido e aparente, os políticos, né, começaram a aprovar. Não é? E o que deu para perceber uma mudança foi no episódio do impeachment da Dilma. E aquilo ali foi uma jogada política também, né, tentando entregar os anéis, né, para deixar o dedo. Né? Eles vamos entregar ali, mas vamos contentar alguns, né, e tentar resolver o nosso problema. Então, eu coloco isto porque o que a gente percebe é um conflito entre política e justiça. Não é? E o avanço e a decadência da Lava Jato, ela se deu não pela análise dos processos, não é? Porque o que eu já li até agora, dentro dos processos, não teve coisas que pudessem ser julgadas contrariamente ao que foi decidido em primeira instância, tanto que foram aprovados em todas as demais instâncias. Contudo, né, sobretudo as mudanças, o próprio Supremo Tribunal Federal, há uns 2, 3 anos atrás, mudou a forma de agir dele e deixou de aprovar, né, as questões ligadas à Lava Jato e começou a miná-la também. Com o advento da mudança de governo também, que dá para discutir até a forma como aconteceu, mas não é o caso, o governo atual ele está esvaziando
né, todas as possibilidades. No caso lá da Lava Jato, eram 14, era um grupo específico para tratar as questões de corrupção, e que agora tem 2 só para tratar. Um assunto dessa envergadura não pode ser tratado por 1 ou 2 promotores. Tá? Então, o que se percebe hoje no país é que existe uma dependência muito grande do ponto de vista político. Tá? Isso que o senhor referiu também do Fórum Privilegiado, tá? Isso aí é decorrência da ingerência política também na justiça. Então, quando alguém fala ou tenta mudar a lei, nós vamos mudar a lei com esse próprio legislativo que temos hoje, tá? Onde os próprios legisladores, a maioria deles, né, foram envolvidos em corrupção, ou estão envolvidos, e mais, né, a Lava Jato, ela conseguiu, de uma maneira importante, ela mostrou, né, que existe uma relação bastante forte entre o agente econômico e o agente público. Né? Isso aqui transcendeu lá e ficou muito latente também agora, nesse período da pandemia, com a questão das vacinas e outros que foram discutidos e tal, mas estamos vendo que não dá em nada. Então, o que se percebe nessa relação política e justiça, que os políticos estão vencendo e continuam também vencendo aqueles que têm mais poder aquisitivo. Apenas uma digressão aí sobre isso, né? Tentar ouvir, porque realmente, né, dá para ouvi-lo. Eu sei que o senhor vai ficar cansado, mas a forma como foi apresentada, a gente fica o tempo todo aí. Não tem mais perguntas? Então, está com o senhor. O Flávio parece que quer fazer uma pergunta. Ô, Pressa, queres? Ah, achei que ele tinha falado alguma coisa. Está fechado o microfone. O microfone não está funcionando. Vamos em frente, Vladimir. Vamos lá. Tá. Bom, meus caros, primeiro, muito obrigado por todas as perguntas e colocações e comentários, enfim, né? Esse é um negócio difícil, assim, da gente desenvolver, assim, em alguns minutos, né? Esse é um tema aí para a gente, numa reunião pessoal, a gente ficar uma noite inteira conversando sobre isso, né? E isso desperta paixões, a política, todo tema, mas isso é uma coisa extremamente salutar, sempre foi assim, né? Desde a Grécia Antiga e até passando por Roma e tudo, né? Chega a nós, quer dizer, o ser humano é isso, né? Então, mas é isso. O que eu queria, assim, rapidamente, eu não vejam bem, eu não estou aqui para fazer defesa de ninguém, e, bem pelo contrário, nem é muito meu, vocês já perceberam, não é muito das minhas características pessoais, assim. E aqui entram algumas questões que vai muito na opinião, né? Nós vivemos, assim, isso é uma coisa que nós temos sempre, que a gente que estuda filosofia, a gente acaba existe duas coisas, né? Existe a doxa, né? A doxa é opiniões, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, porque tudo que nós recebemos, toda a nossa, por isso que eu falei no início, nós somos seres históricos, nós recebemos por veículos de comunicação, nenhum de nós sentou ali e abriu realmente os processos, folheou e leu, né? Nós ouvimos o que os outros comentaram, que ouviram dos outros, que ouviram que não sei o que no corredor. E então a gente tem que filtrar essas coisas, né? Porque a gente muito seguramente a gente não sabe a metade da missa, né? O que eu digo sempre, porque a sentença do Moro, mas eu não li a sentença do Moro, quer dizer, eu até li a sentença, mas eu não vi em cima do que ele escreveu ali, né? O que eu quero dizer para vocês, assim, primeiro, tá?
já que nós vamos falar um pouquinho, assim, não quero me aprofundar nesse tema, mas assim, houve dois problemas graves, né? Acho que um princípio que eu também, todos nós como cidadãos, a gente quer que as coisas funcionem, que tudo seja, né? Tem até um colega que diz assim, puxa vida, a gente nunca tinha, até foi no ar isso, o William Vac, né, aquele jornalista, e o Lênio Streck, que é um amigo, o professor Lênio Streck. Então ele pergunta para o professor Lênio Streck, mas vem cá, mas poxa vida, foi a primeira vez que nós tivemos uma sensação assim, de que estava se fazendo justiça, que os graúdos estavam indo para a cadeia, e o Lênio disse assim, poxa, e o Moro botou tudo a perder, né? Então, na verdade, tem dois aspectos importantes, pessoal, que nós temos que ter presente, tá? Eu acho que, vejam bem, não é defesa em absoluto de ninguém, tá? Mas, assim, ó, teve dois aspectos que foram trabalhados, não importa se tudo foi feito, se passou por todas as entrâncias e foi pelos tribunais e todo mundo julgou, e chega lá na Suprema Corte e eles dizem, isso aqui é nulo. E cai tudo. Não foi só no caso da Lava Jato, isso é cotidiano em processos judiciais. O que teve de diferente é que era o caso específico do ex-presidente Lula. Então aí sim houve assim mas como assim? Bom, como assim era o seguinte, ó, o que houve, eu acompanhei desde o início também pela imprensa, pelos jornais, igual a vocês. O que aconteceu? Teve dois aspectos que ruíram os pilares da Lava Jato. O primeiro deles, assim, em termos jurídicos e de decisão, o primeiro é que a competência da acho que é a 12ª vara, né? 13ª, agora não me lembro lá de Curitiba, aquilo ali, aquela competência foi muito forçada. Porque, pelo que eu me recordo, ali havia o seguinte, o dinheiro que era repassado para a empresa não vinha diretamente pela Petrobras, então aquilo que puxou, que levou tudo lá para a 13ª vara, não me lembro agora do Sérgio Moro, 12ª vara, não me lembro. Então ele atraiu toda aquela competência e começou a trabalhar ali. Só que o problema é o seguinte, ó, o grande problema que anulou tudo é que houve o tipo de coisa que não pode haver numa democracia, que é exatamente a interação muito próxima entre o Ministério Público e o julgador. O Ministério Público eles estavam trabalhando quase que numa equipe. Isso não pode acontecer numa democracia. Eu digo assim, se qualquer um de nós, formos julgados por um acidente de trânsito que a gente cometa, sei lá, a gente sai de noite, atropela uma pessoa, e aí amanhã vem aqui, a polícia faz um BO, quando a gente vê, a gente está lá sentado na frente do juiz. Aí o promotor fica, vamos lá, o negócio é o seguinte, vamos fazer assim, não, faz assim, tu pede isso que eu... Então não vai funcionar. Entende? O que houve, então, eu não sei até o nível de aproximação que foi reconhecido, que acabaram verificando que não somente a vara não era competente porque o dinheiro não vinha diretamente da estatal, então a competência já não era do juiz Sérgio Moro, mas também de que havia muita proximidade do promotor com a equipe, com o juiz. Então, isso aí minou o processo. Então, se a Suprema Corte não tivesse feito o que fez, daqui a 10, 20 anos nós íamos dizer, mas esses caras, mas como assim? Então, o fato de ter andado tão longe... Bom, outra coisa também que prejudicou bastante, né, o andamento foi o seguinte, exatamente essa equipe que se criou, essa força-tarefa ali, ela acabou gerando... Eu sempre disse, quando começou a Lava Jato, eu disse assim, até para a minha assessoria, eu disse, olha, o que tinha, na minha opinião, aí tudo é opinião, tá? Nós estamos agora no campo das opiniões. Eu diria assim, eu disse, olha, eu acho que quando aconteceu aquilo ali, que começou a vir aqueles processos, eu acho que o Sérgio Moro devia ter dito, olha, eu vou pedir para o tribunal, né, ao qual eu estou submetido hierarquicamente, que faça traga outros juízes para julgar isso. E eu vou sair fora, porque ele já estava muito envolvido com o negócio.
eu acho que ele estava envolvido, ele foi se envolvendo ou no afã de resolver, ou sei lá o quê, e depois o negócio do cara saiu da cadeira do juiz, condena o cara, depois vai ser ministro da Justiça, né? Então tem coisas assim que eu acho meio complicadas. O que eu quero dizer com os amigos, para os amigos, é o seguinte: não é estranho a declaração de incompetência da vara. Tá bem, eu li o acordo, inclusive, que declarou a incompetência da vara do Sérgio Moro, de Curitiba, e também a questão da suspeição. Isso tudo já desfacela a Lava Jato. Agora, o que eu queria colocar para os amigos, assim, é que, evidentemente, que eu também acho que nós, até porque eu faço parte do Poder Judiciário, nós queremos uma justiça, nós queremos que os graúdos vão para a cadeia, que os políticos vão para a cadeia, aqueles corruptos, né, que as coisas têm investigação. Agora, nós também vimos, assim, não temos visto muita independência, por exemplo, né, de alguns órgãos. Eu não quero entrar aqui, porque aí já entro numa seara que não é minha, né? Mas, enfim. Também foi comentado, então, eu queria só deixar esses dois aspectos, assim, a Operação Lava Jato, ela andou além das suas próprias chinelas. Ela não obedeceu aos trâmites legais, ela devia ter se mantido, não poderia ter havido uma proximidade tão grande entre o Ministério Público e o juiz. Cada um no seu quadrado. O juiz tem que julgar, o juiz não é órgão de segurança pública. Eu coloquei os amigos desde o início, ele não poderia ter bancado o órgão de segurança pública. Eu, em 42 anos de magistratura, fui juiz criminal, fui juiz da família, juiz do civil, juiz criminal, eleitoral, fiz eleições ainda na época do papel. Então, eu quero colocar aos amigos o seguinte, que ele não podia jamais, em 42 anos de profissão, eu acho que eu mandei conduzir, eu ouvi milhares de testemunhas, eu ouvia mais de 1.200 pessoas por ano, na época da jurisdição criminal. Eu nunca mandei conduzir ninguém. Eu mandei conduzir uma vez uma pessoa porque ela disse que não ia no fórum. Disse, eu não vou lá, pode mandar dizer para o juiz. Eu disse, não, mas aí tem que vir, porque é um munus público, que a testemunha, ela até é obrigada a comparecer. Então, eu mandei conduzir. Então, assim, ele ficava mandando conduzir pessoas desnecessariamente, não somente o Lula, mas outros também, que ele mandava fazer aquele tipo de prisões. Aquilo ali era um negócio humilhante, desnecessário, ilegal. Né? A vara não era competente, a vara só tinha um elemento de atração, e quando se verificou que o dinheiro não vinha diretamente da Petrobras, que era repassado supostamente para o esquema, para o ex-presidente Lula ou para os agentes públicos, então aquilo ali desmoronou, não era competente. A vara, tudo começou em Brasília, não podia ter ido para Curitiba. Então, assim, houve, na verdade, isso sim, talvez, um certo descompasso no início em relação à questão da competência, que depois veio se firmar. Na verdade, o que houve foi uma correção. Lamentavelmente, veio muito tarde. Mas o que se firmou, inclusive com outros, porque também tem um detalhe, muita coisa veio depois do que aquelas decisões do trâmite do processo. Aquilo foi os jornalistas mais investigativos que foram entrando nas coisas, foram trazendo essas coisas, essas ligações aí que não estavam corretas, né? E culmina na questão da suspeição dele. Claro, o cara era quase amigo eles estavam trabalhando, era assim, tipo assim, né, quase trocando bola ali no sentido de futebol, né? Um passa a bola para o outro, mas não dá. Entende? Cada um no seu lugar. E eu sempre digo, eu acho que o erro do juiz Sérgio Moro foi esse, confundir a figura dele como juiz, como implementador de política de Estado, para ser implementador de política de governo, de segurança pública.
E aí ele acabou tomando um papel acusatório. É isso que o Supremo Tribunal reconheceu, que não dá para ser assim. Não interessa que tipo de processo, se é o Lula, se é o Jair Bolsonaro. Eu espero que o Jair Bolsonaro tenha as mesmas garantias, e depois o próximo presidente, se for o Dória, se for o Ciro, se for o sei lá quem, o nosso aqui, o governador Eduardo Leite, qualquer cidadão em qualquer processo, seja uma acusação de bater na mulher ou de atropelar alguém, tem que ter essas garantias. O juiz não pode se enfiar, se meter em política de governo. É isso que aconteceu com o Sérgio Moro. Foi isso que ele, como disse o professor Lenny Streck, e aí ele botou tudo a perder, porque ele chegou a fazer propaganda da Operação Lava Jato, mas quando é que eu saí na rua e outros colegas vão dizer, olha, por favor, vamos lá, pessoal, vamos... Não dá, pessoal. Ele tinha que ter dito... Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para ele na época, dizer assim, colega, faça o seguinte, saia do caso. Você está muito envolvido. É que qualquer juiz diria para o outro. E ele não era o super-homem. Então nós temos que... Agora, vejam bem, meus amigos, nós não podemos achar que o Congresso, os políticos, sejam criaturas que desceram numa navezinha espacial ali na frente do Congresso Nacional. Saíram da nossa esquina. É gente da nossa comunidade. Pensem bem nisso. Por favor, pensem bem, porque eles não são criaturas que surgiram, ou quem sabe agora vamos botar 50 guarnições militares e um cara vai comandar o Brasil. Isso vai ser melhor? Meus caros, nós temos muito para caminhar. A primeira coisa que nós precisamos é não acreditar mais em Papai Noel. Não tem salvador da pátria. Por isso que eu falei no início, quem quer paizinho, vai procurar um psiquiatra, porque tá doente. Precisa redescobrir, fazer as pazes consigo mesmo. Não é assim. Democracia é isso. Nós temos que mudar no voto, mudar políticos, escolher bem, cobrar. É isso que nós temos que fazer. Isso é democracia. Só mais um pequeno detalhe que eu queria falar, que o colega também colocou, que é a questão mas o camarada é preso, está solto. Bom, o Poder Judiciário não faz leis. Quem faz leis são o Congresso Nacional e a competência da União para legislar sobre direito penal. Nós, eventualmente, fica muito estranho o juiz ficar sugerindo legislação penal. É estranho. Mas tem um detalhe, nós como juristas que também somos, através das nossas associações, junto com os nobres advogados, o próprio Ministério Público, então sim, nós contribuímos, né, damos sugestões, agora eles é que fazem as leis, e está certo. Imagina, nós vamos fazer as leis que nós vamos explicar. É uma beleza, né? Uma vez perguntaram para um juiz alemão assim, escuta, professor Fischer, ele foi ministro da Bundesgerichtshof, que é o tribunal que seria mais ou menos o nosso STJ aqui. E ele disse assim, mas vem cá, me diga uma coisa, professor Fischer, ele tem um código penal aqui bacana, excelente, e ele diz assim, qual é a melhor pena? O que o senhor acha da pena? Diz, olha, a pena, eu não sei qual é a melhor pena, mas a pena que eu acho aproximativamente justa é aquela em que nós queremos que o outro seja punido, mas nós também nos incluímos, de repente, na punição. Então, essa é a pena que a gente acha que é certa. Agora, sim, algumas coisas que tem que mudar. Presídios decentes. Não se trata de recuperar. Mesmo que se pense só em retribuir, só punir. Mas assim não dá. O camarada entra, ele entra lá dentro, o Estado perdeu o controle dos presídios. Os presídios pertencem ao Poder Executivo, meus caros, não se esqueçam. O juiz ele só controla a pena no papel, mas quem controla a execução, a construção, os agentes penitenciários não pertencem ao Poder Judiciário, eles pertencem ao Poder Executivo. Só quem tem poder, dinheiro e coisa para colocar, construir presídios e lotar com pessoal,
é o Poder Executivo, os governos dos estados e a União, o presidente. Então, o que eu coloco assim, o problema de execução penal é um problema, nós podemos falar numa outra hora, eu falarei aos amigos com o maior prazer. Esse é um problema muito sério do Brasil, por isso não tem lugar para todo mundo, não tem nem tornozeleira eletrônica para todo mundo, não tem. E alguns lugares sequer presídios têm, né? Então, nós podemos conversar, professor Paulo Regis, aí numa outra ocasião, sobre o tema, né? Então, eu diria assim ainda, só para... Eu sei que nós todos, de uma certa forma, eu como jurista, né, acho que todos nós, assim, gostaríamos de que, por exemplo, a corrupção fosse realmente aos tribunais e a pessoas que realmente ficassem comprovadas. Agora, essas montagens não dá. Os fins, já dizia, né? Os fins não justificam os meios. Senão, hoje é aquele cara que talvez a gente não goste, amanhã somos nós, ou aquele que nós gostamos. Então, é por isso que eu disse, não interessa cor, raça, orientação sexual, sexo, nada disso, né? Eu acho que temos que pensar sempre, os juízes não são órgãos de segurança pública e algumas alterações. O Supremo, por exemplo, isso talvez eu possa dizer, como jurista também, eu diria o seguinte, que acho que o melhor sistema eu alteraria um pouco a competência do Supremo, eu separaria uma Corte Constitucional e a questão toda de julgamentos, assim, de processos, eu separaria para uma outra corte, para a STJ, e ficaria a Corte Constitucional só a Corte Constitucional, só trabalhando com questões constitucionais, e reduziria os mandatos dos ministros. Eu acho, por exemplo, como é a Alemanha. A Alemanha são 16 ministros, os ministros geralmente vêm das casas legislativas, mas são juízes, né? São nomeados pelas casas, são indicados pelas casas legislativas, né? O Bundesrat e o Bundestag, e vem dali. E se você pegar o currículo deles, a grande maioria tem experiência judicativa, eram juízes, a grande maioria. Agora tem também professores universitários, pessoas da mais alto gabarito, né? Que as exigências são muito pequenas, é vitalício o cargo, eu acho que não deveria ser. Lá na Alemanha são 12 anos, pode ficar 12 anos como ministro da Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional Alemão. São apenas esse período depois, e não é reconduzível, né? Você tem que sair e vem outro, então, para exatamente não criar dependências, posições, né? Então, se renova a corte e assim... Agora, não tem gerência, não é, por exemplo, como aqui, que é a presidência da República. E nós nem podemos, assim, nós temos aqui ministros de vários governos, não se esqueçam, né? Até recentemente, nós tínhamos de, sei lá, 3, 4 governos, né? Do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, da Dilma, agora do presidente Bolsonaro. Então, nós temos pessoas que vêm de todas as... Agora, acho que ali... mas é um tribunal que tem prestado bem serviço à nação dentro de um conjunto, de uma visão de Estado, porque os governos, como eu coloquei, são ideológicos, são temporários, são pessoalizados, e eles passam, tem que passar. Muito obrigado, meus queridos. Tá. Então, lhe agradecemos muito. E eu, pessoalmente, também concordo com a sua explanação final também a respeito dos problemas que ocorreram com a Lava Jato. Agora, o aspecto temporal, né, no final da prorrogação, né, essas decisões terem ocorrido, é que a população, sobretudo parte dela, tinha uma expectativa. E agora, né, que vamos acabar com a corrupção. E talvez até o Moro e os procuradores, né, tenham avançado o sinal, porque a mídia também favoreceu isso. Estavam todos querendo resolver o problema, né? Então, aconteceu dessa maneira. Agora, o que deveria ter ocorrido, como leigo, é que essa decisão, né,
tinha que ter ocorrido no princípio, porque eu não acredito que já não estivessem sabendo, tá? Por que deixaram? Então, será que foram pela mídia ou pela opinião pública? Porque eu estava vendo aqui do jornal de ontem, tá? Sobre o Peru, prendendo o Ollanta Humala, que foi o presidente do Peru de 2011 a 2016. É o quarto presidente que, agora preso, que esteve envolvido na Lava Jato lá, que é com os problemas da Odebrecht. Eles não pouparam, inclusive um se matou, né? Todos sabemos. Então, o que nós ficamos com isso aí é que, por caminho certo ou errado, nesse caso aí, eu pelo menos, tenho a convicção que a justiça não foi feita. Tá? Então, eu sei que é a sua posição, mas é a minha opinião. Mas, hoje, já... Normalmente, nós ficamos 1 hora, né? Já estamos chegando a quase 2, mas com o senhor conversando conosco, nós iríamos à meia-noite, certamente, né? Abusando da sua bondade, e realmente foi uma palestra instigante e que muito nos alertou e nos ampliou os conhecimentos. Muito obrigado. Passa a palavra ao Paulo Regis para os finalmente. Obrigado, presidente Vladimir. Nós queremos expressar a nossa gratidão ao desembargador José Conrado Curtis de Souza pela instigante palestra proferida, a qual versou sobre o tema Justiça Criminal Brasileira em Perspectiva. Agradecemos e registramos a participação dos gestores da Amicus, bem como das seguintes presenças: Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro, Maria Carolina Porto, Juliana Pasternak, Andréa Lima, são assessoras do desembargador José Conrado Curtis de Souza, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Sandra Regina Geisel, que é de Joinville, né? Agradecemos a presença do João, não podemos identificar aqui, é João G.E., né? Registramos a presença da Sabrina S.O. do Egon Strasburger, Gianfranco Baracani, e também, desembargador Conrado, queremos registrar que recebemos aqui uma notícia do nosso amigo comum, Leandro Cordioli, que transmitiu um grande abraço, sucesso no evento, e registrou que ele está em Alegrete, e lá está com ausência da internet, por isso que ele não entrou para participar conosco aqui. Nós, por derradeiro, informamos que no próximo encontro será na segunda-feira do dia 18 de abril, no horário das 18h30 às 19h30, oportunidade em que Amicus, Encontros de Cultura, contará com a palestra online do professor de Direito Internacional Renato Selairan, o qual analisará o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Saúde. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns, doutor Conrado. Foi excelente. Um abraço a todos aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite.